Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, e hoje é sexta-feira, e você sabe o que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu vou falar de música. E não é só de qualquer música. Hoje a música que eu vou estar falando é da minha banda favorita. É isso aí, eu que já tô falando de música, né? De maneira praticamente ritualística, todas as sextas-feiras, nunca tinha reservado uma dessas sextas-feiras para falar sobre a minha banda favorita, né? Que o nome dela é Zebrahead, né? Em inglês seria Zebra, né? Zebrahead, mas eu falo Zebrahead porque levando em consideração, né, o meu dialeto nativo, fica muito mais fácil falar assim, né? Então, em primeiro lugar, vou contextualizar um pouco, né, para falar um pouco a respeito dessa banda, explicar por que que ela é a minha banda favorita, porque afinal ela não é uma banda muito famosa, né? Dá para ser considerado ser uma banda underground, né, para quem é ligado nesse tipo de termo, assim, é para dizer que é uma banda assim que ela existe, ela se sustenta, né? Ela tem uma carreira e tal, mas o público dela é mais nichado, né? Nunca se tornou assim membro assim de uma grande gravadora e arrecadou muita grana assim e tal, né? Embora isso seja variável de acordo com os países que eles estiveram tocando, enfim, né? Mas o ponto é que essa banda eu conheci ela. Ó, Corona, gente, que horror. Mas enfim, né? Essa banda eu conheci ela através do quê? Através da luta livre, né? Lá em 2008, mais ou menos, tinha uma lutadora de luta livre na WWE, que o nome dela era Maria, e ela tinha uma entrada que era performada por essa banda. E eu não conhecia ela, né? Mas eu conhecia a luta livre. Aí, nessa época, a luta livre feminina da WWE não era lá muito boa, né? Então, honestamente, eu nem gostava tanto assim dessa atleta em si, mas a música dela, conforme eu assisti os shows semanais, fui ouvindo essa música, começou a ficar gravada na minha cabeça, né? E eu resolvi pesquisar. Quer dizer, aliás, eu baixei essa música depois de ouvir ela mais algumas vezes, né? Porque daí eu ouvia a versão completa, eu achava assim, pô, essa música é legal, essa bandinha é maneira. Daí eu descobri qual era o nome do artista que tocava ela, que era Zebrahead, né? Eu acredito que a música é deles mesmo, tipo, eles que compuseram, mas como que foi parar até a WWE, isso daí eu não sei, sabe? Eu não sei se a WWE encomendou uma música deles, por que motivo que chegaria até eles e tal, né? Essa história realmente eu sou desinformado, mas eu acredito que a música é deles, não acredito que seja uma letra de alguém, de algum dos produtores da WWE que eles gravaram. Eu acho que eles realmente fizeram uma música, ou eu não sei também se eles já tinham composto ela para outra razão, porque ela é bem específica, né, para uma, tipo, pode ser aplicado para qualquer mulher, nem necessariamente uma lutadora, né? A letra não é necessariamente, o nome da música é With Legs Like That, que quer dizer com pernas como essa, né? Pernas como essas. Quer dizer que é umas pernonas, uma mulher que tem umas pernas bonitas, né? Um eufemismo para falar a respeito do corpo da mulher, digamos assim, né? Então não necessariamente tem a ver com luta, né? Com pancadaria. Enfim, então, né, foi através dessa música que eu conheci a banda, e daí eu resolvi pesquisar, conheci o resto do trabalho da banda, que, né, que nessa época isso deveria ser lá por 2008 ou 2009, né, nos anos que eu tava recém conhecendo também, assim, o rock e o metal, foi uma das primeiras bandas, eu diria que talvez tenha sido a banda que me levou a começar a ouvir discos, assim, começar assim, baixava um disco e ouvia inteiro, foi através de conhecendo o Zebrahead que eu tive esse processo, né. E daí, por um acaso do destino, mesmo Zebrahead não sendo uma banda famosa, ela é uma banda que existe até o dia de hoje, né? Inclusive, uma das razões que eu achei que estava na hora de eu falar deles é que essa semana passada eles lançaram um single novo, né? Porque ainda em 2021 agora eles vão estar lançando um CD novo, né? E daí vai estar marcando a estreia de um terceiro vocalista, tipo, terceiro vocalista não na banda ao mesmo tempo, né? É que Zebrahead, digamos assim, que ela vai entrar na sua terceira fase, sabe? É uma banda que já tem 10 discos, né? Eles começaram a lançar álbum lá em 98 e os 4 primeiros eles gravaram com 2 vocalistas, que um deles canta até hoje em dia, que é o Ali. Ele, né, ele é um norte-americano, só que ele é descendente de iraniano, e ele é um rapper, sabe? Ele é uma banda que tem essa característica. De vez em nem 100% das músicas às vezes ele canta fazendo rima, de vez em quando ele até dá uns berros, uns gritos e tal, mas a maioria do trabalho dele na banda são rimas rápidas e tudo mais, né? E dele sempre foi acompanhado por um outro vocalista, que era o cara que geralmente cantava os refrões e outras partes da música também, né? Com uma voz mais tradicional do punk rock, né? Eu ainda não tinha explicado exatamente o gênero deles, né? Tem uma música
uma frase de uma música de um álbum deles lá de 2008, que eles dizem o seguinte, né? Eles se autodescrevem nessa frase que eles dizem assim, que é o punk rock viajando com o sabor do hip hop, né? Você pensa que é uma frase dita lá numa música em 2008. Porque é basicamente isso, eles são uma banda que dá pra ver que eles se identificam como uma banda de punk rock ou pop punk, algo nessa linha assim, sabe? Só que eles têm uma diferença chave, que pra mim, de todas as outras bandas do punk rock, que é que eles têm um vocalista rapper, né? Um vocalista rapper é mais comum, assim, em bandas de rock, quando é, por exemplo, new metal, né? Se eu fosse citar o exemplo de um artista famoso desse gênero, poderia ser provavelmente o Linkin Park, né? Todo mundo aqui que já ouviu o Linkin Park se lembra que eles tinham dois vocalistas, né? Um geralmente que mandava rimas, né? Que era o Mike Shinoda, e o falecido Chester, que era o vocalista que cantava com vocal limpo e com os gritos, né? Só que a diferença é que Linkin Park era realmente mais uma espécie de metal, geralmente o new metal, né? Embora eles tivessem músicas de outros gêneros de metal também, né? Já o Zebrahead não, ela é uma banda, inclusive, assim, menos violenta, menos agressiva que Linkin Park, sabe? Ela é mais realmente do punk rock, assim, né? Mas, como qualquer banda de rock ou metal, ainda mais uma banda que já lançou 10 discos e agora vai lançar mais um, né? Tem várias músicas dele que pra mim realmente soam mais como uma espécie de metal e geralmente eu associo ele como se fosse o new metal, né? Pelo fato não só de que não costumam ser músicas pesadas, sabe? Elas são mais agitadas, assim, energéticas. Pode ser ou alto astral, uma vibe boa, ou realmente uma vibe que não é boa, mas é mais uma agressividade que vem pelo fato de ser um ritmo, assim, pegadinho, sabe? Mas na linha, assim, de que tu viria nos estilos mais modernos, assim, de metal, sabe? Então é uma banda que não é necessariamente pesada, mas de vez em quando dão uns gritos, de vez em quando dão uns berros, né? Mas eu tenho outras músicas que são, sabe, muito mais tranquilas, muito mais relax, sabe? Então tem uma grande variedade, né? E é claro que com eles tendo tido três vocalistas diferentes, cada um desses vocalistas traz, né, uma, uma pegada diferente, né? Até porque na hora de compor, a maioria dos vocalistas costumam compor as suas próprias letras, né? Então, se o cara, além de cantar, ele escreve, a parte dele, a contribuição dele para a banda fica muito marcada, né? Mas fora isso, né, a banda tem a bateria, uma guitarra, né? E o baixo, na verdade, são duas guitarras, que é a guitarra rítmica. Geralmente quem toca a guitarra rítmica na banda é um dos vocalistas, né? E tem uma guitarra solo também, né? Então, né, e instrumentalmente falando, também eu gosto de Zebrahead, sabe? É uma banda que tem, pra mim, mesmo ele sendo assim, não é querendo desmerecer, né, o punk rock e tal, mas o punk rock é muito famoso por muitas vezes ter um instrumental bem básico, né? Eu acho que o Zebrahead sempre tem uma música muito bem elaborada. O baixo das músicas deles, praticamente tu consegue notar com clareza, e eu sou um cara que quando o baixo é bem marcado, eu consigo praticamente isolar o som dele na minha mente quando eu tô ouvindo a música, eu acho muito interessante, é um ponto alto, sabe, de várias músicas pra mim. Então o Zebrahead tem um baixo dessa forma, né? E eles costumam ter um trabalho de guitarra que eu curto, eles quase sempre colocam um solo na música deles, mesmo que sejam solos bem curtos, de vez em quando é solo de, sei lá, 5, 10 segundos, né? Outros têm mais tempo, outros têm 30, 40, né? Alguns, muito poucos, chegam a quase um minuto, né? Que isso também não é uma característica muito comum do punk rock. Geralmente punk rock nem solo tem, sabe? Por isso que, apesar de Zebrahead se considerar uma banda de punk rock, eu também acho que eles têm um pezinho ali no metal, sabe? Principalmente no new metal, porque eles têm essas características assim que não são lá tão comuns assim, né? Do punk rock, né? Mas dito tudo isso, então, depois de ter explicado mais ou menos por que eu curto o trabalho deles, né? E, de modo geral, também é uma banda que eu posso, sabe, eu considero a minha banda favorita, porque, né, eu conheço todos os álbuns deles, e a grande maioria dos álbuns, sei lá, deve ter uma ou duas faixas que eu não gosto muito, e as outras, geralmente, eu acabo adorando pro resto da minha vida, sabe? Eu consigo ouvir, sei lá, em vários momentos da minha vida, em vários momentos da minha... Nunca se desgastou e, né, conforme for sendo material novo, eu sou muito grato que mesmo não sendo uma banda popular, né, uma banda grande, pro grande público, eles continuaram tocando, eles estão ativos até hoje em dia, né? E pra mim, sempre que sai um disco novo, costuma ser uma grande variedade de conteúdo musical que eu vou estar anexando à minha biblioteca pessoal, né? Mas então hoje a música que eu quero estar comentando com vocês dessa banda é uma música que já é da segunda geração deles, né? Essa música faz parte do álbum Phoenix, que foi lançado lá em 2008, né? Então,
quando eu conheci esse álbum, ele era o álbum mais recente da banda, né? Porque eu conheci a banda entre 2008 e 2009, então esse álbum, né, pra mim era o álbum novo deles, digamos assim, né? E nesse deles já contava com o segundo vocalista, né? O Phoenix, ele foi, assim, o segundo álbum com o segundo vocalista, né? E o sexto álbum no geral da banda, né? Então, né, depois disso eles lançariam muitas outras músicas, né? Mas eu conheci essa música lá atrás e tal, e eu gostei muito dela desde a primeira vez que eu ouvi, né? E hoje em dia ainda curto ela e tal, e eu vou estar explicando, né, com clareza por quê. Acompanhe que vai ser mais interessante do que pode estar parecendo, né? Para começar, o nome da música é o seguinte: Sorry, but your friends are hot, né? Que isso quer dizer desculpe, mas as suas amigas são gostosas, né? Então a gente dá para ver que é um bagulho meio, né, meio cabreiro, né, essa letra aí. Então vamos lá. Como sempre, né, eu já vou estar lendo a versão traduzida da letra, né? E alguma coisa que eu achar que seja interessante eu estar esclarecendo ou comentando a respeito, eu já vou meter essas explicações no meio da conversa mesmo, tá? No meio da tradução, né? Mas vamos lá. Então, a música começa assim, olha só. Ah, quem começa cantando é o vocalista que canta rimando, sabe? O rapper. Daí ele canta assim, ó: Você é a minha uma e única, sabe? Minha uma e única, minha única, digamos assim. Aqui, one and only, pra nós meio que não faz muito sentido, sabe? Mas você é minha primeira e minha única, digamos assim, sabe? Mas uma só pode parecer tão pouco. Cala a boca, agora me escute. Eu tenho um hábito ruim que eu não consigo viver sem, né? Então a gente dá pra ver que é uma música, assim, não necessariamente positiva, né? E ela realmente não é uma música positiva. A mensagem dela, logo mais ela vai ficar bem clara, bem escancarada, se ainda não ficou, né? Mas ela é sempre cantada com uma intensidade, sabe? Ela não é uma música, assim... Essa daí eu diria que tá mais uma pegada do metal do que do punk rock, né? E é uma música, assim, que tem uma... Vocês vão ver, né? Daí a segunda frase daí ah, é cantado daí pelo mesmo cara, pelo mesmo rapper. Só que daí, de vez em quando, até no final de alguma dessas frases, ele até dá uns gritos e tudo mais. É uma música que, nem eu falei, mais intensa, né? Pros padrões do próprio Zebrahead, né? Daí ele canta assim: algo ruim desse jeito, ou algo. É, que o wicked quer dizer cruel, sabe? Algo ruim desse jeito se aproxima de mim, ou surge dentro de mim, ou algo cruel desse jeito surge dentro de mim, sabe? Essa é a frase. Aí depois ele prossegue assim, ele fala infidelidade, infidelidade. Depois a seguir ele fala o seguinte: é só sexo, eu só estou me divertindo. Eu sou o rei da irresponsabilidade, né? Daí depois, assim, essa parte que vai ser cantada de seguir é a bridge. É uma parte que é cantada sempre antes de chegar ao refrão, né? E é mais uma vez o mesmo cara que canta. Ele canta assim: eu nasci com um diabo, eu nasci com um diabo no meu ombro. Tinha um coração culpado desde o começo. Eu nasci com um diabo no meu ombro. Isso está me partindo ao meio, né? Depois daí vem o refrão, né, que daí é cantado pelo outro vocalista, né, com vocal limpo e tal. É uma música, assim, que esse vocal esse refrão, ele é cantado, ele é gritado, mas não é berro, sabe? É simplesmente gritos normais, digamos assim, a voz não é gritada. Mas ele canta assim: minhas mãos estão atadas. Com esse sentimento não vem nenhuma consciência, é fazer ou morrer. Depois ele fala assim: eu estou contente na miséria. Daí aqui eu vou fazer um esclarecimento aqui, porque para mim, eu acho meio que eu me acostumei a fazer esse esclarecimento mental, né, que os norte-americanos eles utilizam mais a palavra miséria em contextos de miséria moral, sabe? Miséria por dentro mesmo, assim. Eu, particularmente, eu associo a palavra miséria muito mais com uma pobreza financeira, né? Pode ser eu que seja muito mal acostumado com esse conceito, mas eu me acostumei meio que a gente ouvir essa palavra miséria e miserável para descrever realmente uma situação de miséria financeira. É muito mais comum, sabe? Embora claro que quando te fala aquele clássico, pobre miserável, sabe? Esse tipo de coisa, tu não tá falando de uma pessoa necessariamente pobre, mas pobre miserável porque ele tá em sofrência moral, ou enfim, algo desse tipo, né? Mas enfim, depois do esclarecimento eu não vou mais mencionar isso, né? Mas foi voltando pra letra. Ele fala assim: eu estou contente na miséria. Nem mesmo tente compreender toda essa dor ou a razão por quê. Não, ou a razão. Não, a razão por quê? Deixa eu me lembrar como é que ele canta essa parte. Ah, não, é.
nem mesmo tente compreender toda essa dor, e depois essa parte, assim, que ele canta seguido, mas dá pra ver como se ele estivesse fazendo uma pergunta, sabe? Ele fala assim, a razão por quê? Sabe? The reason why, sabe? The reason why, a razão por quê, eu não sei. Talvez a culpa seja sua, né? Então, quando eu for ler esse refrão de novo, eu vou ler com mais clareza para vocês conseguir apreciar melhor a beleza e a brutalidade dessa letra, que eu acho que é uma letra muito brutal, muito visceral no que ela tá sendo usada para falar, né? E daí aqui vem a segunda estrofe, daí tá voltando pro outro vocalista rapper, né? Ele fala assim: você é tão cega, é fácil, faço qualquer coisa só pra me agradar. Cala a boca, escute o que eu tenho pra dizer. O tempo está passando, você deveria se mandar agora, né? Depois ele fala: algo cruel dessa forma começa a surgir, sabe? Que é a mesma coisa que ele tinha falado lá em cima, né? Algo ruim começa a surgir, algo cruel começa a surgir, né? Culpa dentro de mim, né? Depois ele fala assim: o rei da dor, eu sou seu único filho, né? E a próxima frase ele canta assim: eu vou fazer você desejar nunca ter colocado sua confiança em mim. Caralho, pesado, né? Depois ele volta pra Bridge, né? Eu nasci com um diabo no meu ombro, um coração culpado desde o começo. Eu nasci com um diabo no meu ombro. Isso está me partindo ao meio, né? Ele vai pro refrão. Minhas mãos estão atadas, com esse sentimento não vem com nenhuma consciência. É fazer ou morrer. Eu estou contente na miséria, nem mesmo tente compreender toda essa dor. A razão por quê? Eu não sei. Talvez a culpa seja sua, né? Daí depois ele vai para um solo curto, mas muito bom, muito gostoso para os meus ouvidos, né? E daí vem para uma parte da música assim que, né, é estruturada fora da parte do verso, refrão, né? Daí é o rapper que tá cantando também, ele fala assim: se acorde, isso nunca vai acabar. Presta atenção, você é uma em 10. Eu vou partir a sua vontade de viver e pode ter certeza, vou voltar a fazer, né? Caralho, né? E depois daí ele canta também assim: se você me esperar a noite toda acordada, eu vou passar o dia todo fora. Eu e o meu libido valem a pena tudo isso, não é verdade? Vou quebrar o que eu quiser e vou deixar você pela calçada. Ah, te prometo, te prometo que eu vou parar e você pode confiar no que eu estou te dizendo. Quando eu estiver lá em cima é quando eu vou te deixar lá embaixo, né? E daí, depois, daí volta pro refrão, né? Que daí o cara chega, o outro vocalista chega gritando assim: minhas mãos estão atadas, com esse sentimento não vem consciência, é fazer ou morrer. Eu estou contente na miséria, nem mesmo tente compreender toda essa dor. A razão por quê, eu não sei. Talvez a culpa seja sua, né? Aí depois, no final, praticamente o último 1 minuto da música é uma guitarra que ela fica fazendo um crescendo, sabe? Ela fica fazendo. Ela fica ela vai entra num aspecto progressivo assim, tá? Ela vai progredindo até o final da música e antes dela acabar e ficar mais acelerada ao longo do caminho, daí o primeiro vocalista, né, o rapper, ele vai gritando, ele grita mais 3 vezes, enquanto ao longo desse 1 minuto, né, ele grita mais 3 vezes: eu nasci com um diabo no meu ombro, eu nasci com um diabo no meu ombro, eu nasci com um diabo no meu ombro. A música tem quase 4 minutos, né? É uma música curta. Eu recomendo qualquer pessoa para ouvir, né? Em primeiro lugar, porque eu gosto dela audivelmente falando, sabe? É uma música energética, sabe? Alta astral, né? É uma música, assim, que é metal, sabe? É um metal, assim, moderno, lá de 2008, né? Não tão moderno assim, né? Mas é metal daquela época ali e tal. E não é muito violento, não é muito agressivo, mas é uma música intensa. Inclusive, eu nunca imaginaria, né? Até eu ler a letra dela, eu nunca imaginaria que a letra tratava-se de uma letra sobre infidelidade, né? Então, agora que eu já li toda a letra e tal, vocês devem ter visto que é uma letra forte, é uma letra horrível, é uma letra, assim, né? Violenta, a escolha de palavras é especialmente cruel, eu acho, né? Mas por que eu escolhi essa aqui? Porque essa música, esse tipo de letra, né? Ela também entra naquele critério que eu falei. Pra mim é uma boa letra, né? E é uma boa letra por quê? Porque é uma mensagem boa, porque é um bagulho agradável? Não, não é. Mas o ponto é que é o seguinte:
Pra começar, não é como se Zebrahead tivesse inventado, né, a letra sobre infidelidade. Nós somos brasileiros, né? Todo mundo aqui já deve ter visto muitas músicas que falam sobre infidelidade, seja elas músicas assim, de sertanejo. No caso, tô falando de personagens que estão perpetuando atos infiéis, né? A gente já viu isso tanto no funk, quanto no sertanejo, quanto no pagode. Não dá pra fazer de conta que a gente nunca vai falar de eus líricos, né, de músicas que são sobre homens, né, ou até, não sei se, mulheres também, né, que estão perpetuando traições, né, que são pessoas infiéis, né. Só que, porém, todavia, entretanto, contudo, né, a verdade é que nem sempre uma banda de rock ou de metal faz uma música nesse caráter, né, e justamente porque a diferença de como isso é tratado, sabe? Tipo, essa música que ela é toda intensa, assim, e tal. Ela é sobre infidelidade, né, mas ela não tem aquela vibe típica, assim, da curtição, da zoeira, tipo assim, tô traindo, sabe? Apesar de ela ser, digamos, até pior do que essas músicas, assim, e tal, no sentido de que dá pra ver que, né, as escolhas de palavras são bem assim de um personagem, um eu lírico da música é um tremendo filho da puta, sabe? Aí eu não sei, né, como é que é o processo criativo por trás, entendeu? Se, né, os compositores, porque é uma daquelas músicas que ela é atribuída aos 5 membros da banda, sabe? Os compositores são os 5 membros da banda, o Zebrahead como um todo, não é dado só. Então, é o tipo de coisa que o que cada vocalista contribuiu, se é algum deles que tem esse comportamento infiel, se ele tem esse prazer em trair as pessoas, cara, aí é o tipo de coisa que eu não fico especulando a respeito, sabe? Mas o ponto é que a letra, né, ela representa uma coisa que a gente sabe que existe, sabe? A gente conhece pessoas infiéis, né? Todo mundo aqui já deve ter, sabe? As pessoas que não são infiéis, tu deve conhecer alguém que já foi, ou que praticou, ou que pratica, ou que fala algumas coisas, e tu vê que, né, tem gente que é assim, né? Que tem gente que é que nem esse personagem dessa música e tal, né? Que, né, eles fazem certas coisas assim, não se importam, né? E eu já vi isso da boca de homens, sabe? Eu já vi isso da boca de mulheres, e já vi que tem gente que tem um tipo de relação assim mesmo com esse sentimento, né? Com essa sensação de estar sendo infiel, de estar traindo alguém, né? Então, por isso que eu escolhi essa música como exemplo, sabe? Porque eu acho que é uma música boa, em primeiro lugar, é boa de ouvir, entendeu? Legal de ouvir, mas eu acho que é um exemplo de uma letra boa, entendeu? Por causa que ela é consistente do começo ao fim do que ela tá contando, né? É uma letra sobre fidelidade, cita, lida com essa sensação com esse sentimento da fidelidade sobre a outra ótica, né? Porque a música sobre personagens que foram traídos a gente tem abundância, né? Acho que Dor de Cotovelo deve ser, se pá, o tema mais falado em músicas. Talvez não, porque hoje em dia a gente tem alguns temas que podem estar saturados ainda mais do que a dor de cotovelo, né? Ou a dor do corno e tal. Mas agora, nesse tipo de eu lírico, assim, que é o personagem que tá falando eu sou, eu faço, eu aconteço, né? Ainda mais vindo do rock, do metal, com esse tipo de letra, eu confesso que não é tão comum, né? Eu acho que quando li essa letra pela primeira vez, foi a primeira vez que eu vi uma música de rock e metal que tava falando sobre isso, eu fiquei, quem diria, né? Então, e o nome da música já é já é tipo assim, um spoiler, né? Mas essa aqui é uma daquelas faixas que o nome da música nunca é dito, né? O nome da música é Desculpe, mas suas amigas são gostosas. Só que é uma frase que nunca é cantada na música, né? Mas basicamente coisas muito piores, né? Na frase ali tem algumas, né? Em primeiro lugar, essa frase que eu nasci com o diabo no meu ombro é uma frase muito boa, né? Tipo, dá pra utilizar para outros contextos, né? Mas nesse sentido, assim, ele tá só falando no sentido mesmo de meter guampa, né? Podia ser pior, mas, né? Mas deixa eu ver como é que é mesmo, se tem alguma. A outra que eu queria comentar, assim. Ah, tá, aquela frase essa aqui também que eu vou fazer você desejar nunca ter colocado sua confiança em mim. Essa daí é violenta, né? É especialmente violenta. O refrão também, eu acho que a montagem é muito boa, por causa que dá pra te entender que é um personagem que, ao mesmo tempo que ele sofre por ser esse pau no cu, ao mesmo tempo ele ainda passa a culpa pra outra pessoa no final, sabe? Porque ele fala a razão por que eu não sei, talvez a culpa seja sua, sabe? Então dá pra ver que é uma pessoa completamente perdida nessa questão, assim, tal. Então tem umas camadas, entendeu? É uma música que eu acho foda, sabe? Honestamente, eu acho que dentro desse caráter de estar expondo um personagem infiel, essa música daqui é uma das que eu acho que fizeram melhor esse trabalho, né? Essa parte toda aquela ali também. Se acorde, isso nunca vai acabar. Se liga, você é uma entre 10. Eu vou quebrar sua vontade de viver e pode ter certeza, vou voltar a fazer, né? Então, é foda, é foda. Então, né?
Essa foi a letra que eu escolhi, tá apresentando a minha banda favorita pra vocês. Não sei como é que isso vai soar, que tipo de impressão vai dar pra vocês, né? Mas enfim, é um exemplo de tipo de música que eu considero uma letra boa, uma letra interessante, né? Pra quem já ouviu outros programas de sexta-feira, já viram eu falando esse tipo de coisa aqui outras vezes, né? Uma letra boa pra mim não é uma letra que tem uma mensagem boa, positiva, é que ela tá me contando uma história, uma narrativa, ela tem um início, meio e fim, eu consigo, sabe, sentir. E essa música, ela tá bem consistente no sentimento, né, de um filho da puta, entendeu? E ainda mais do jeito que ela é apresentada, com uma intensidade, com uma violência, digamos assim, né? Não é o termo certo, mas é que é meio difícil explicar algumas coisas assim, né? Ah, percepções musicais, assim, é difícil atribuir isso pros outros, né? Mas enfim, eu já falei um bocado de Zebrahead, porque, né, é uma banda, é a minha banda favorita, não é uma banda qualquer, é o tipo de banda que pra mim eu recomendo, quem quiser ouvir todos os álbuns, ouve todos os álbuns, que, cara, é uma banda muito boa. Muita gente que não conhece vai gostar porque eu acho uma banda do caralho. Eu não sei como é que não é uma banda gigantesca, né? Mas eles são grandes o suficiente pra viver disso, né? Porque eles são músicos, só fazem isso, só vivem da música, então, né? De alguma maneira eles conseguiram sustentar e estão vivendo o sonho deles ainda. Mas eu acho uma banda do caralho, então, né? Por isso que eu falei bastante, né? Mas de tudo isso, o programa não vai ser só sobre Zebrahead, não, né? Eu vou falar um pouco mais de alguma outra coisa. E um jeito que eu posso entrar nesse assunto, né? Que é uma parada assim de conflitos de gerações que eu andava pensando assim, agora há pouco, sabe? Que todo mundo tá ligado no que é isso, né? Conflitos de gerações, que é basicamente, sabe, sempre que tem. Quem cria as novas gerações são pessoas que vieram nas gerações passadas, né? Geralmente essas pessoas têm, sei lá, uma diferença de 20 ou a 30 anos de idade com relação aos filhos. Claro que varia, né? Tem situações de gravidez na adolescência, a gente sabe de tudo isso, blá blá blá, né? Mas eu tô tentando fazer uma generalização assim tal. Vamos dizer que entre 20 a 30 anos de diferença, assim, de um pai ou de uma mãe para o seu filho, né? Isso daí é uma geração, né? E esse daí seria o famoso conflito de geração, porque os pais, eles estão crescendo no mundo, eles cresceram num mundo diferente dos filhos e os filhos estão crescendo num mundo diferente, a perspectiva nunca vai bater, a percepção nunca vai bater. Então meio que esse daí é o grande, sabe, é uma das verdades universais da vida que provavelmente foram assim desde sempre, né? E daí tu fala, nossa, Renan, como é que tu vai estar afirmando tudo isso, né? Primeiro vamos pensar um pouco em mitologia, sabe? Vamos voltar pra mitologia, que eu nem falei tanto de mitologia quanto deveria, mas um dia eu vou voltar a falar de mitologia, né? Mas eu queria falar a respeito da simbologia por trás de alguns mitos, né? Só que eu vou estar citando principalmente a mitologia grega, que infelizmente é a que tá mais afiada na minha cabeça, mas que pessoas que já tiveram acesso a outras mitologias vão poder fazer esse raciocínio para outros lados também. Mas, sabe, vamos pegar assim dos dois principais mitos assim da mitologia grega na questão assim de estabelecer uma hierarquia, sabe? Que é aquele que eu contei para vocês no primeiro programa que eu falei sobre mitologia grega, né? Que é quando Cronos, né? ah, como é que é mesmo? Agora faltou o termo. Eu sei como é que é, eu sei o que é o que eu quero falar, que eu quero falar quando alguém arranca o saco do outro, arranca o pênis do outro fora. É capar? Acho que era isso, mas acho que também tinha outro termo que eu tava pensando, sabe? Mas o Cronos, ele mata o pai dele capando, né? Ele corta o pau e a rola do pai dele fora, né? E o mito todo começava por causa disso, por causa que o pai dele tinha medo de ser superado pelos filhos e mantinha os filhos enterrados dentro do interior da própria mãe deles, né, dentro da barriga da mãe de volta, que era a Gaia, e depois ele chegava lá, o Cronos, que era o filho mais novo, cortava o pau do filho, o do filho, cortava o pau do pai dele e virava né, o rei. Só que essa história não acabaria, né? Eu não vou, esse programa não é sobre mitologia, então só vou falar o ponto da questão que eu quero falar, né? Que o mito se repetiria, né? Só que de outro lado, que seria Cronos, daí ele teria filhos, daí tal, com uma das irmãs deles, Titãs, né? Uma das Titanides, né? Que se fala. E daí ele ia ter 5 filhos, ele ia comer cada um deles, né? Daí, em vez de ele botar na barriga da mulher, ele ia comer. E faria com que a mulher dele escondesse o último filho dele, que seria o Zeus, né? Que ia repetir basicamente a mesma história, só que de uma maneira muito mais épica, sabe? Ia ter a grande titanomaquia, sabe? Que era a guerra dos deuses do Olimpo contra os titãs e tudo mais. E no final de tudo isso, Zeus ia se estabelecer como né, o chefe do Olimpo, que seria o chefe do Olimpo até o fim dos tempos, né? No caso, até hoje em dia ainda é ele que manda na porra toda, digamos assim, sabe? Mas dá pra te ver que
de propósito, sabe? Desse mito da criação do universo grego tem essa característica de ser assim, de ser pais que temem que seus filhos vão ir contra eles, e como eles já têm esse temor, eles já sabotam o filho. E depois acaba acontecendo eles querendo ou não, sabe? E esse tipo de coisa, pra mim, esse simbolismo não foi feito aleatoriamente, sabe? Eu não sei quais são os fundamentos por trás da mitologia cristã, entendeu? Quais são as convicções das pessoas que contaram essas histórias originalmente, ou que motivou elas a enxergar o mundo dessa forma? Eu não sei. Só que o que não dá pra passar batido é que, né, eles contam duas vezes a mesma história, entendeu? Que é o pai não quer que o filho. Ele não quer perder aquela posição de dono, eles não estão dispostos a abrir mão da sua posição de dono do mundo e deixar esse posto pro filho deles, sabe? Eles não estão dispostos a fazer isso. Então eu acho que isso daí meio que já é um indicativo de que essa nossa questão super moderna e contemporânea, ela nunca deixou de ser moderna e contemporânea, sabe? Acho que desde sempre fazia parte da vida na Terra aqui, entendeu? Entre sociedade, muitos desses pais, digamos, terem esse comportamento assim de querer sabotar os próprios filhos, sabe? Talvez isso aconteça até hoje em dia, porque eu honestamente, conhecendo algumas dinâmicas de relacionamento, né, que eu já ouvi, enfim, ao longo da minha vida tu vai conhecendo pessoas, tu vai ouvindo como é que foi a vida deles, como é que isso aconteceu, né? E tem algumas vezes realmente parece que tem um desejo claro de sabote ali, entendeu? E eu não sei se realmente é bem intencionado ou mal intencionado, sabe? Não sei se, tipo assim, é só uma. Eu não sei o que que leva, né, um pai a duvidar do próprio filho ou querer dificultar uma coisa que, né, que algumas decisões parecem que são bem óbvias para dificultar algum negócio, né? Então, então é bem notório quanto essa questão, assim, do conflito de geração sempre fez parte da vida, considerando, né, essa raciocínio que eu tava expondo, né, de 20, 30 anos e tal, sempre ia ter uma diferença, sabe? É natural, não tem como, por mais que a pessoa acredite que ela vai poder, né, navegar perfeitamente a infância e a adolescência dos próprios filhos, não tem condições porque, né, infelizmente, essa é uma coisa além da vontade da pessoa, sabe? O que eu acho que a única coisa que pode ser feito, né, é questão se tu vai entrar em conflito ou não, se tu vai guiar ou se tu vai sabotar, né? Mas eu meio que, né, quanto a isso do desses mitos e tal, eu não tô com os outros afiados na cabeça, mas eu sei que esse tipo de mito, sabe, de noção de que um pai, rei tirano, terá que ser deposto por um filho, não é só exclusivo da mitologia grega, sabe? Eu acho que isso daí já ouvi falar disso em alguns outros épicos, assim, né, de criação do mundo, então esse tipo de noção e tal. E dá pra ver que é um parte é o tipo de coisa que acompanha até no imaginário, né? Quantas histórias são feitas, histórias de ficção, né, são feitas em torno desse tipo de coisa, né? De um vilão ser um pai, né, de algum tipo, a mais famosa deve ser tipo Star Wars, né, quando acontecia a revelação de que o pai do Luke era o Darth Vader e tal, mas essa noção daí tal do vilão ser o pai, ser um tirano, ser um corrupto assim e tal, isso daí meio que tá bem difundido, né, mas daí avançando um pouco nessa questão assim, do dos conflitos de gerações, tem uma questão assim, por exemplo, que, né, observando, né, do lado de fora o que tá acontecendo essa. Tipo, é a primeira vez que a gente tá vivendo assim, né? Estão crescendo, né? Jovens crianças nesse mundo dessa internet nova que a gente. Dessa internet não, dessa tecnologia nova e mais agressiva que a gente conhece, né? Quando eu tava crescendo lá nos anos 90 já existia tecnologia, obviamente, a tecnologia sempre existiu, mas eu quero dizer que agora a gente tá enfrentando uma nova etapa, né? Enquanto o que eu cresci numa geração ainda que as crianças, sei lá, tinha que ter um videogame e ainda tinha que explicar, tipo, ainda tinha aquelas histórias de que o videogame ia estragar a televisão, sabe? Esse tipo de outras coisas, né? Hoje em dia as crianças já crescem, né, com acesso, a não ser que os pais decidam não dar esse acesso, mas já crescem com acesso à internet, crescem com acesso a um telefone celular, um smartphone, né? Que nem é mais celular, mas eu, como velho, ainda vou chamar de telefone celular pro resto da vida, né? Smartphone sempre vai parecer uma complicação de algo simples, né? Mas daí tem toda aquela
Isso me lembra, eu tô falando dessa questão de internet, porque me lembra uma frase que eu já ouvia quando eu era criança, né, e eu ainda ouço hoje em dia, que é aquela história assim da a juventude está perdida, sabe? Quando eu era criança, eu já ouvia esse tipo de coisa de coroas, né, de pessoas mais velhas do que eu, falando que, tipo assim, nossa, que o mundo tá uma merda, tá fudido, a juventude tá perdida. Aí hoje em dia, conforme eu tô envelhecendo, eu tô vendo que continua esse tipo de discurso, sabe? E daí eu vejo que repete essa noção de que, tipo, é eternamente esse ciclo, sabe? As pessoas de antigamente reclamavam da minha geração, agora as pessoas dessa geração de agora estão reclamando da, da geração depois da minha, digamos assim, sabe? Então, né, eu vejo que esses ciclos seguem se repetindo, né? Mas o adendo referente à questão da internet e da tecnologia que eu estava falando é que, né, eu vejo muitas dessa crítica essa crítica moderna, né, contemporânea, que é sobre como a internet se anexou as crianças, anexou os jovens, agora não tem mais um relacionamento de família, agora é só as crianças só querem saber de internet, só querem saber de celular, não querem saber mais de contato humano, né? Só que daí, tipo, sobre essa questão assim de criança, né, eu posso levar em consideração quando eu era uma criança, né, que apesar de eu não estar, né, eu não ter um filho nesse momento, mas eu já, né, lidar com outras crianças que não são meus filhos, né, mas eu me lembro como é que era quando eu era criança e como é que era quando outras pessoas eram crianças, né? E honestamente, o que eu tenho certeza é que tem várias coisas assim que eu gostava de fazer quando que era criança, que não estava ligada à internet, sabe? Que outras crianças também gostariam, sabe? É tipo questão de jogos, questão de filmes, sabe? Porra, eu tenho certeza absoluta que tu consegue entreter crianças com filmes mais antigos, com desenhos mais antigos e com videogames mais antigos, sabe? Mas o ponto é que, né, a criança não vai ter acesso a essas coisas se tu não fazer nada para que isso aconteça, né? Meio que se tu quiser que a criança conheça coisas da tua época, conheça brincadeiras, conheça jogos, conheça conversas, conheça esses assuntos, né? Porque de modo geral, a criança quer alguma coisa que entretenha ela, alguma coisa que dê atenção para ela. Então, né, meio que não dá para reclamar que as crianças ficam obcecadas a ficar mexendo com a internet ou ficar mexendo, né? Na minha geração eu fiquei muito jogando videogame também, né? Mas não era o tempo inteiro também assim, então. Hoje em dia eu uso mais o computador do que eu usava o videogame quando era criança, isso é verdade, né? Mas hoje em dia eu sou um adulto com vários problemas que uma criança não tem que lidar, que não tem na cabecinha dela ainda, então, né? Mas eu realmente acho que dá para utilizar a internet e a tecnologia de uma maneira bem legal na hora de interagir e brincar e se divertir com uma criança, sabe? Dá para fazer, mostrar várias coisas, tanto de filmes, tipo filmes, desenhos, né, jogos. Eu duvido que a criança vai se importar por questões que adultos se importam, sabe? Eu duvido que se tu mostrar Gremlins para uma criança de hoje em dia, ela vai falar que não gostou, que é um filme antigo, sabe? Que os efeitos são feios. Eu duvido que uma criança de, sei lá, não sei que idade vocês acham adequado alguém tá assistindo Gremlins, né? Que é um terror comédia, né? O tipo de gênero de filme que era tradicional daquela época lá, digamos assim, né? Aconteceu muito esse tipo de slash terror, slash comédia. Hoje em dia meio que não tem mais essa combinação meio estranha, né? Mas enfim, brisei a fundo aí nessa questão e tal. Mas não é só pra trazer esse tipo de questionamento, sabe? A respeito dessa parada aí dos conflitos de geração, da juventude está perdida, né? Porque meio que sempre foi isso que todo mundo falou, sabe? A juventude está perdida. Então, eu acho que em vez de falar que a juventude está perdida, o melhor que as pessoas podem fazer, sabe? É entender como é que dá pra lidar de uma forma melhor com a juventude, tá ligado? Porque, né, todo mundo aqui foi criança, todo mundo aqui foi adolescente, todo mundo tem noção de como foi as etapas, assim, tal. Quer dizer, talvez outras pessoas não tenham tanta noção assim, né? Mas eu, pelo menos, tive noção de como foram as etapas mentais, sabe? E, honestamente, eu consigo usar essas referências que eu tive lá atrás pra saber como que algumas coisas que simplesmente... Algumas complicações, alguns problemas não precisavam estar acontecendo, sabe? Algumas coisas assim. Eu sei que tá ficando uma parada meio subjetiva, talvez seja uma boa ideia de que. Não sei se eu vou parar. Eu vou parar. Na verdade, eu vou ter que ver quanto que esse programa aqui tá rolando, né? Vocês vão ouvir um barulho estranho, mas
Fazer o quê, né? Caralho, já tá chegando a 40 minutos, quem diria? Bom, nesse programa aqui eu acho que eu me perdi, né? Eu acho que teve algumas coisas que eu comecei a falar e não concluí. Enfim, sei lá, eu não sei o que aconteceu mesmo. Ou talvez me faltou os exemplos na hora. Eu não sei, mas né? Eu acho que eu vou aproveitar para encerrar por aqui, então, mesmo que não tenha sido assim na nota mais alta, né? Mas já deu pra falar principalmente da banda que eu queria ter falado, que era o Zebrahead, deu pra falar da música que eu queria ter falado, né? E um pouco assim, eu falei algumas anedotas legais referente à mitologia. Deu pra vocês entenderem assim, esse questionamento, sabe? Só porque é o tipo de coisa que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de alguma maneira, sabe? É, tipo, simplesmente impossível ter vivido nesse planeta e tu não ter sido confrontado com essa noção aí de conflitos de gerações, que a juventude tá perdida e blá blá blá, vou esquecer, né? Que agora as crianças só querem saber de internet, né? Mas eu acho que realmente a internet é um negócio muito doido, é muito poderoso, e eu consigo imaginar que, assim como ela é perigosa para nós adultos, ela também é perigosa para as crianças, sabe? Mas, né, como é que tu vai lidar com essa questão? Que tipo de acesso à internet teus filhos vão poder ter, né? Porque meio que hipócrita, né? Se tu vai exigir que teus filhos não usem a internet, pelo menos tu não pode ficar usando a internet na frente deles, né? Meio que pau no cu se tu dizer pro teu filho, só fica nesse telefone, aí depois tu fica mexendo no telefone assim e tal. Então, né, realmente eu sei que é um bagulho complicado, né? Imagino que seja trabalhoso, dificultoso ter que driblar, mas fazer o quê? A internet já tá aí, ela já se instalou nas nossas vidas, na maioria de nós aqui e tal. Aposto que quem tá me ouvindo graças à internet, tá me ouvindo graças a um computador, a um telefone celular, sabe? Então, realmente a gente sabe que a internet chegou agora e tal, e ela também chegou dentro das casas, chegou até a vida das pessoas, chegou até as crianças, né? Então, realmente acho que aprender a conciliar a internet de uma maneira que isso não seja um problema entre a família, mas que dê para unir, né, que tenha alguma coisa ali em comum, né? Esse realmente acho que é um desafio moderno, um desafio contemporâneo, assim e tal, né? As pessoas viverem na mesma casa e ter uma união, digamos assim, né? Mas isso daí, né, envolve muito, né, a questão dos exemplos, né? Envolve muito a questão, assim, tal, de que, né, se tu não quer que teu filho seja controlado pela uma rede, pela internet, tu não pode ser controlado também e tal. Então, né, por isso que eu acho que esses comentários assim modernos, tipo, problematizando muito o telefone e celular, parece que tipo assim, tá, mas tipo se foi o telefone agora que suas crianças querem saber de telefone, quem é que ensinou as crianças a saber de telefone, gente? Tipo, quem é que entregou o telefone na mão da criança? Quem é que fez a criança crescer a vida inteira desde quando era um bebê, olhando pra ti com o telefone na mão, e uma das primeiras maneiras de entreter ela foi tu largar um telefone na mão dela, rodando algum vídeo, tipo, então, como é que vocês vão agir como se fosse, sabe, o telefone celular que dominou a criança, que fez alguma coisa nova, sabe? E não foi tu que sabe, que praticamente utilizou a internet para distrair teu filho, porque realmente deve ser muito mais fácil, né? Eu entendo a questão prática, né? Mas, bom, se tu não quer que teu filho ache mais interessante ficar mexendo no telefone do que conversando contigo, tu vai ter que fazer o processo que a gente sabe que é muito difícil, que é muito trabalhoso, mas que faz parte da formação do filho, que é tu gastar tempo com ele, né? Tu gastar tempo conversando, contando, explicando, se conectando, né? Se envolvendo, vai ter que passar por essa parte daí, mesmo que seja, né? Mesmo que tu tenha pouco tempo livre no teu dia, isso daí vai ser importante, porque senão realmente eu imagino que deve ser assustador crescer dentro de uma casa sabendo que tá tendo que disputar a atenção do teu filho com um aparelho tão poderoso quanto um telefone celular, sabe? Deve ser assustador, a gente sabe o poder dessas ferramentas, né? Mas, né, meio que eu acho que não vai ter muito o que fazer. Daqui em diante, sabe? Vai ser só ladeira abaixo nessa questão, né? Tu sempre volta naquilo que eu já mencionei em vários programas, sabe? Que o ser humano vai ter que aprender a lidar com a internet. Se a gente não conseguir lidar com ela de uma maneira boa, ela vai nos anexar, ela vai nos assimilar, ela vai nos controlar. E no futuro a gente vai ser tudo marionete do algoritmo, né? Mas é isso aí, agora eu fiquei um pouco mais satisfeito, né? Consegui botar os pingos nos is nas coisas que eu queria deixar bem ilustrado, né? E é isso aí. Segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.